eu sou o professor Samuel Vilela e nessa aula nós vamos resolver e ver como determinar o seno e cosseno de ângulos obtusos. O que é ângulo obtuso? Ângulo maior que 90 graus. E nessa aula você vai ver e entender um método definitivo para você nunca mais errar isso aqui, ó. Cálculo básico que cai em todo vestibular. Você precisa entender isso aqui, compreender como construir essa ideia, sem decorar fórmula, sem decorar formulinha que às vezes vem nos livros didáticos, às vezes são as coisas que não dá para entender ali, e você acaba não tendo compreensão clara. Então vamos lá. O que nós temos que observar? Geralmente, os ângulos que vão ser dados aí em vestibular vão ser ângulos que eu consigo comparar com os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que tem aquela tabelinha famosa, que tem uns que cantam musiquinha e tal, para decorar. E eu preciso ter essa ideia, essa noção, que vai precisar usar e saber aqueles resultados. Para isso, nós vamos precisar de algumas informações, de algumas ideias, a construção dessa resolução. Eu preciso o quê? Saber qual que é o sinal que vai ter a minha resposta. Nós vamos ver como fazer isso. Depois, reduzir este ângulo para o primeiro quadrante. Para qual ângulo que eu vou comparar? Com o de 30, 45 ou 60. Nós vamos ver aqui também nessa aula. E por último, usar o resultadinho da tabela. Acabou. Então, 3 passos aí. Sinal, a redução do primeiro quadrante, usar a tabela, e aí vai sair o exercício, tá? Para isso, nós vamos fazer um esboço aqui do ciclo trigonométrico. Não precisa ser perfeito, precisa ser uma bolinha aqui com a cruz do plano cartesiano. E nós vamos seguir e determinar essas informações tudo ali. Então, vem aqui comigo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, um ciclo trigonométrico. E eu tenho que entender quais são os quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber o que estou resolvendo, se é seno ou cosseno. Seno, ele é associado a uma medida no eixo Y. Então, eu tenho que ver se esse ângulo, em qual quadrante ele vai estar. Lembrando que os quadrantes sempre é um intervalo de 90 graus. Então, aqui é de 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270 e depois aqui 360. Então, nosso ângulo aqui de 135 graus, vou até marcar aqui, ó, essas informações que eu acabei de falar. Depois volta aqui em 360. Nosso ângulo de 135 graus vai estar entre 90 e 180. Mais ou menos aqui, não precisa ser exato. E aí eu tenho que saber, se meu ângulo está aqui, e eu precisar chegar numa medida no eixo Y, ele vai chegar numa região positiva ou negativa? Lembre que a parte de cima dessa reta aqui do eixo Y é os valores positivos e aqui os valores negativos. Então, eu concluo que nessa região aqui vai ter resultados positivos. Então, eu sei que esse seno aqui vai ser positivo. Então, essa região é positiva, essa região também é positiva. Essa aqui é negativa e essa aqui é negativa, que chega nessa região de baixo. Então, esse é o sinal do seno. Qualquer ângulo aqui vai ter um resultado positivo. Beleza? Feito. O sinal já está resolvido, pessoal. Simples assim. Repassando, identifiquei que o 135 graus está no segundo quadrante. Segundo quadrante tem o sinal positivo de seno. O que eu falta? Agora ver qual o ângulo que eu vou comparar no primeiro quadrante. Aí é simples, pessoal. É só ver o que falta para chegar no 180. Continha básica aqui, ó. 180 menos 135 é igual a 45 graus. Sempre vai ser isso, pessoal. Segundo quadrante, vê o que falta para chegar no 180. Faz uma subtração e eu comparo com 45 graus. Ok? Então, já sei que meu seno de 135 é a mesma coisa que seno de 45 positivo. E lá na tabelinha, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Acabou. Feito. Simples assim, pessoal. Então, vamos lá para mais um cálculo. Nós já sabemos que o segundo quadrante é positivo. Então, aqui vamos ver. 150 graus também vai estar no segundo quadrante, porque é menor que 180. Então, também vai dar positivo. E aí, eu só falta saber a diferença para 180. Então, eu faço aqui 180 menos 150 vai ter o quê? 30 graus. Então, seno de 150 é a mesma coisa que seno de 30.
Opa, vou lá na tabelinha, quanto que é seno de 30? Meio. Pronto, acabou. Tá vendo que é bem simples, tá? Desde que você entenda isso aqui, ó. Para entender isso aqui, ó, seno sempre vai ser positivo, positivo nesses dois quadrantes, negativo, negativo nesses dois quadrantes. Precisa decorar, pessoal, só saber que ele está associado ao eixo Y. O eixo Y aqui embaixo é negativo e aqui em cima é positivo. Depois eu faço essa diferença, isso para o segundo quadrante, tá? Os outros quadrantes são continhas parecidas, mas não são a mesma. Faço a diferença para chegar no 180 e aí comparo com o primeiro quadrante. Acabou, pessoal. Não tem mais o que pensar aqui, tá? Bem simples mesmo, tá? E aí, com consequência, vai ficar bem fácil resolver aqui cosseno. O que você faz lá na hora do vestibular? Faz a bolinha aqui. Vamos tentar entender agora quais são os sinais de cosseno. Cosseno, ele é associado ao eixo X. Então, o eixo X à direita é positivo. À esquerda, negativo. Então, qualquer ângulo que tiver nesses quadrantes, se eu buscar uma medida aqui, ó, vai dar positivo. Então, essa região é positiva, positiva, negativa, negativa. Beleza. Feito. Então, vamos ver quanto que é cosseno de 135? 135 está no segundo quadrante. Então, nós já vimos aqui, vai dar negativo o cosseno. Cosseno de quanto? 135 nós já sabemos que é a mesma coisa que 45 graus. Tem essa equivalência. Então, cosseno de 45 negativo. Tá vendo? Um ajudou o outro. Porque os ângulos são os mesmos. Então, a conta aqui no segundo quadrante para o primeiro é a mesma coisa. Então, aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, porque cosseno de 45 e seno de 45 tem o mesmo resultado. Legal? Tranquilo? Acompanhou até aqui? Se não entendeu muito bem, volta um pouquinho lá, assiste de novo essa parte da aula, porque aqui é bem simples aqui. Caso não esteja acompanhando, tem outras aulas minhas aqui de resolução nesse mesmo método, tá? Então assiste lá também no meu canal. E aí, peço para você, que se você chegou até aqui, acredito que você está gostando. Então, desce o dedo lá no like, ajuda a gente, pessoal. É simples, é fácil. Só aperta no like aí, não custa nada. E se você não é inscrito no canal, também é fácil. Clica no link aqui embaixo e se inscreva no canal para que você possa entender definitivamente resoluções de trigonometria. Aqui tem diversos exercícios de trigonometria, tem desde a construção dos ciclos trigonométricos até resolução de exercícios como esses, tá? E aí você vai ficar fera, tá? Fera mesmo, acredito. Basta ter prática, tá? Enfim, vamos lá. Se você já curtiu, se você já se inscreveu, vamos ver agora a última resolução que vai ficar simples, fácil. Definitivamente nós vamos entender isso. Vamos lá. Cosseno, melhor dizendo, cosseno de 150 graus. Eu agora só preciso saber o sinal. E o sinal vai estar aqui, já definido aqui no segundo quadrante. Por quê? Como vimos anteriormente, 150 graus está aqui entre 180 e 90 graus. Então, também vai dar negativo cosseno de quanto? Cosseno de 30 graus. Mas por que 30 graus? Nós já fizemos a conta aqui, ó. Basta fazer 180 menos 150. Isso é redução para o primeiro quadrante, saindo do segundo para o primeiro. Do terceiro e do quarto é outra maneira. E nas outras aulas minhas tem resolução também sobre isso. Então, aqui vai ser 30 graus. Então, portanto, vai ficar negativo. Lá na tabela, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza, acabou, pessoal, sem dificuldade, tá? Isso aqui é bem simples e rápido, tá? Se você pegar isso aqui e fazer esse desenho lá no vestibular, é um exercício que sai rápido, tá? Deixa eu aqui resolver isso aqui bem rapidinho, se você entender. Tá vendo que todos os resultados caem na tabelinha, tá? Ah, mas quando não vai você utilizar a tabela? Quando vai utilizar a tabela em algumas situações, tá? Mas aí, geralmente, quando é um seno, cosseno, tangente que não tenha na tabela e não dê de alguma maneira chegar no resultado, ele vai vir enunciado ali uma aproximação em números decimais. Então, pode ficar tranquilo. Se tiver lá em decimal, você não precisa fazer a conta para isso. Mas, se não tiver nada, aí você vai ter que fazer na mão. Então, fica esperto que muitas vezes vai ter que utilizar essa resolução aqui. Então, vimos nessa aula seno e cosseno de ângulos obtusos. Ângulos situados no segundo quadrante, tá? Se você acompanhou até aqui, se gostou, não deixou o like naquele momento, deixa agora e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Abraço.